Exatamente, estimado telespectador, seja bem-vindo a este espaço que se quer bom, um espaço de entrevistas aqui no canal da HPNet TV. Hoje a nossa conversa vai versar-se sobre a cooperação Uruguai e Angola e estou na Embaixada da República Oriental do Uruguai em Angola para falar com o senhor embaixador Dr. Álvaro Gonzalez Otero, que certamente há de ser uma ótima conversa e convido a estar aí. A primeira questão que eu gostava de colocar é exatamente que pudesse fazer aquilo que é a apresentação do vosso país, no caso Uruguai, para principalmente alguém que queira lá ir e nunca lá esteve, conhecer as melhores coisas em formato assim, síntese do que é que se pode ter no Uruguai. Muito obrigado, sempre pelo carinho que tem demonstrado a TV e a Rádio Eclésia com o meu país e minha pessoa também. Bom, Uruguai, como já muitas pessoas sabem, é um pequeno país em Sul-América, em uma zona subtropical, encaixado entre Argentina e Brasil e com costas ao Oceano Atlântico. Tem também, ao igual que Angola, praias muito bonitas. Montevideo é uma cidade, já pode considerar-se até histórica, foi fundada no ano 1726 por Bruno Maurício de Zabala. Temos outra cidade que é uma cidade de praia que é considerada a melhor cidade balneária de Sul-América, que se chama Punta del Este. E em Uruguai também, fica perto de Montevideo, uns 170 quilômetros, temos Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento foi a cidade fundada pelos portugueses mais ao sul da América e é patrimônio histórico da humanidade. Então, Uruguai é um país que tem um turismo bem desenvolvido, tanto que o produto bruto interno de Uruguai em matéria de turismo supera o 8% do PBI geral. E para dar uma ideia que é incrível, nós somos 3 milhões e meio de habitantes e temos nos últimos anos mais de 4 milhões de turistas, é decir, temos mais turistas que habitantes. Como é que foi que recebeu o convite para vir cá em Angola? A verdade foi um pouco surpresivo. Eu sou diplomata de carreira, comecei no escalão mais baixo da carreira de terceiro secretário e fui fazendo todos os graus até chegar a embaixador. Quando ascendi ao último grau para sair de embaixador, muitos amigos me falaram, dizem, fala com o ministro. Eu não, vou esperar, não tenho pressa. Poucos dias depois, o ministro me chama para dizer-me que tinham um grande projeto, que era muito importante, que queriam abrir uma nova embaixada em Angola e que tinham pensado em mim para vir para aqui. E bom, aceitei o desafio e a verdade é que tem sido um desafio maravilhoso. Era exatamente a imagem que tinha depois de fazer aquele estudo sensato sobre o país que fosse representar o seu Estado e o que é que notou assim que chegou? Olha, eu tive vários meses de preparo da missão. Uma vez que o ministro me confirmou, eu comecei a preparar a saída e naquele momento eu trabalhava no Ministério de Diretor de Assuntos Políticos Especiais. Então pedi ao ministro que me passasse, nós temos uma direção que atende África, Ásia e Oceania. Pedi que me mandasse e eu fui como diretor adjunto a la direção de África para poder preparar minha saída para Angola. Então, comecei a me interiorizar e tive também a sorte que em aquele momento quem era embaixador da Argentina em Angola, o embaixador Júlio Lascano Ibedia, é meu amigo. Ele esteve em Montevideo muito tempo
y ya nos conocíamos. Entonces entré también en contacto con él y él me pasó muchos datos de infraestructura, las cosas que yo tenía que preparar para poder vir, porque comenzar una embajada de cero es difícil, no es fácil. Tuve que llegar aquí, procurar casa para embajada, residencia para mí, mi familia, y contratar funcionarios, servicios, comprar cosas. Fue un proceso de mucho trabajo. Y el apoyo de los amigos fue fundamental, en este caso de Julio, tanto que cuando yo llegué acá, prácticamente todos los embajadores ya tenían oído de mí. Entonces fue bom, y além de eso, bom, todos los datos que yo fui juntando, y hasta yo llegué primero aquí, 10 días, presenté las cartas credenciales y volteé a Uruguay para terminar de fechar todo antes de llegar a Angola já para trabalhar. Então, está a falar em outras palavras de que houve já uma diplomacia antecipada do Sr. Embaixador Júlio. Sí, no diría diplomacia, mas experiencia de Julio, que Julio cuando llegó acá, ya la Embajada Argentina estaba instalada, entonces él tuvo mayores facilidades que yo. Mas a experiencia que él tenía do ambiente, de costos, de servicios, de áreas donde alugar, contactos por ejemplo, de las inmobiliarias también. Él y otro que me ayudó mucho fue quien en ese momento era nuestro cónsul general honorario, el doctor Manuel Duque, que fue también él y la esposa, son grandes amigos y fueron extremadamente prestativos y generosos conmigo. Desde que o Sr. Embaixador chegou a Angola até hoje em que vamos falando, como é que é fazer a diplomacia em Angola? Es similar a cualquier otro país. O sea, yo siempre falo, gosto mucho de un libro de Graham Greene que fala do factor humano. Eu acho que cuando você consegue se dar bem con nosotros, o factor humano joga a favor. A diplomacia tem muito disso. Minha tarefa é desenvolver o relacionamento entre Uruguai e Angola em diversas áreas. E é o que temos feito: política, econômica, comercial, cooperação, cultura. Não? Então, as áreas são muitas, são diversas. E, obviamente, se você consegue se relacionar bem, muitas vezes se avança mais rápido, outras um pouco mais devagar, não? Mas com persistência, com perseverança, a gente tem conseguido avançar muito. E muitas vezes também joga a favor ou em contra a conjuntura internacional. Por exemplo, se você tem um país que está entrando muito dinheiro, como em determinado momento o precio do petróleo era mayor, o en Uruguay o precio de las commodities agrícolas era mayor, todo eso facilita más, porque ahora nós tivemos que trabajar en un momento complicado, de crisis. Igual nunca baixamos os brazos, y a verdade eu tenho uma equipe pequena na embaixada, mas é uma equipa muito aguerrida que tem trabalhado duro ao meu lado. Y acredito que a embajada tiene un posicionamiento hoy destacado en Angola. E como é que avalia a relação entre os dois países? De muito boa a excelente. Acredito que, além una cosa que eu vejo como positiva, ¿no? O relacionamento diplomático entre Uruguay y Angola comienza no ano 1986, en marzo. Hoje más de 30 años, ¿no? 32. Mas comienza con un embajador concurrente, es decir, el embajador ficaba en Sudáfrica y venía para acá, cada tanto a atender asuntos. Mas no estaba siempre en Angola. Era un embajador residente. No era residente, era concurrente. En el año 2003 llega a visita del presidente Valle de Uruguay, primera visita de un presidente uruguayo a Angola,
y ahí se nomea cónsul geral honorario ao Dr. Manuel Duque, que tinha sido ministro das Industrias tamén, unha personalidade moito destacada. Él e a esposa trabalharon moito pelo Uruguai, e eu cheguei aquí a fins do ano 2014. A partir desse momento comeza a funcionar a embaixada residente, con un embaixador residente aquí. Entón, ten sido todo un proceso, y durante esos últimos 4 anos e medio nós conseguimos avanzar con asignatura de novos acordos, con 2 reunións de alto nivel político, a primeira reunión da Comisión Bilateral de Cooperación Internacional, o establecimiento do Consulado Geral de Angola en Uruguai, que tamén é histórico, comenzó en 2017. Certo. Diversas reuniones bilaterales dos ministros, muchas veces encontrándose en Nueva York para tratar temas bilaterales. Entonces, eso sin contar 3 misiones empresariales de Uruguay a Angola, una de Angola a Uruguay, contactos diversos, área cultural con presentaciones de diferentes tipos. Entonces, se tem feito para fazer conhecer mais Uruguai en Angola e Angola en Uruguai. Além do trabalho feito a nível político, onde estamos sempre coordenando temas internacionais, temos muitas afinidades com Angola, e também no econômico comercial, ¿no? Onde devagar vamos aumentando os intercâmbios. Nestes setores todos que o senhor embaixador faz menção, que tem a cooperação bilateral entre Angola ou Uruguai e Angola, quais os setores que mais se destacam? Bom, a cooperación donde estamos procurando desenvolver más a cooperación, certo, porque achamos que Uruguai tem vantagens comparativas para ayudar a Angola, na parte agrícola. Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, produce alimentos para 35 millones. Turismo, onde eu referenciei que é un sector de servicios muito potente en Uruguay. Desenvolvimento social tamén, teño acercado posibilidades de desenvolver algún proyecto, e incluso un tema que é interesante que muitas persoas non saben, Uruguay foi escolhido pela FAO junto con China y Argentina para desenvolver cooperación trilateral Sul-Sul. Es decir, a FAO coloca recursos económicos, y en este caso sería Uruguay presta cooperación y otro país que necesita de esa cooperación recibe a mesma. Por eso es trilateral. Tanto que ahora Uruguay junto con a FAO están organizando para determinados países de África un seminario internacional de cooperación en Etiopía, que va a ser ahora a fin de setembro, no cual se van a hacer escolha de proyectos. Y Angola es uno de los países que está convidado. A República do Uruguai estará a fazer mais, entra para a data da independência, e que certamente há uma leque de atividades em que a Embaixada cá em Angola está a preparar. Gostava que falasse um pouco desta atividade. Com todo prazer. Nós, como Embaixada, temos nos caracterizado, acho que durante todo este tempo, estes 4 anos e meio, por fazer celebrações da nossa data nacional, juntando también algún otro elemento cultural o social, o gastronómico, siempre. ¿Por qué? Eu tenho a idea de que cuanto más os povos se conhecem, más se gostan. Entonces, acredito que si você consegue divulgar sua cultura, sua gastronomía, también de alguna forma eso es un cartón postal para as outras pessoas saber como moram, como vivem. Então, esse ano estamos fazendo um grande esforço.
sinceramente, con una festa grande que vai estar lugar no Palácio do Ferro, merced à generosidade e o apoio da Fundação Síndica do Colo. E vamos a ter, além do evento em si, do evento formal dos 194 anos da independência do Uruguai, vamos a ter 4 eventos mais culturais. Primeiro, vamos a estar ofreciendo, cuando o público o convidado llegue, música folclórica do interior do Uruguai. Una música particular, mas muito típica do sul de América, que Uruguai compartilha con o sul de Brasil, con Argentina, Paraguai, tá? A región do Mercosul. Esa música, ¿por qué estamos haciendo esta homenaje? Esa homenaje es a una señora que ya falleció, que fue una de las primeras grandes cantantes de música folclórica. Y entonces, en este tiempo que se fala mucho de empoderamiento de la mujer, queríamos también mostrar una mujer con una voz maravillosa, y vamos a tocar algunas músicas de ella, y al mismo tiempo vamos a disponibilizar no parque ahí do Palacio do Ferro algunas fotos de época, porque ella comenzó lá cuando a radio recién comenzaba en Uruguay, fotos de época, alguna información. Una exposición. Sí, una mini exposición, van a ser unos 4 cartazes grandes. Okay. Além de eso, vamos a tener una exposición de José Gervasio Artigas, que fue nuestro héroe, máximo héroe nacional. José Gervasio Artigas fue un precursor de las luchas de independencia en Uruguay, ¿no? Y en esas luchas participaron incluso un batallón que eran de libertos africanos apoyando la independencia de Uruguay. Y el principal, diríamos, a mano derecha de Artigas, su amigo pessoal de él, Ancina, era un afro-uruguayo. Esta exposición son de retratos de Artigas de una época diferente, de diferentes épocas y diferentes artistas. 3 o 4 de ellos son muy reconocidos a nivel internacional, y nos conseguimos hacer copias aquí en Angola, 2 cuadros originales que van a estar exhibidos en grande, y acredito que las personas van a poder disfrutar de la misma y se dar cuenta también cómo era la sociedad de Uruguay en aquella época y cómo fue la imagen de un máximo héroe de Uruguay. Tercer evento, que es muy importante, va a ser una presentación de candombe. Candombe es una música y una danza cuyos orígenes están no Reino do Congo. Los esclavos que fueron para Uruguay ya hace muchos años, estaba tomando cuenta que los primeros esclavos llegan a Uruguay en 1743, poco tiempo después de la fundación de Montevideo, levados por los portugueses. Y obviamente comienzan a tener, diríamos, manifestaciones culturales y sociales propias, entre ellas a música y a danza que trasían del Reino do Congo, y que obviamente fue pasando por adaptaciones, más que ainda conserva sus raíces de forma nítida. Na minha impresión, va a ser muy interesante poder ver eso. Está llegando una danzarina profesional de candombe que va a participar. Vamos a colocar videos, porque ¿qué pasa? El desfile de candombe de una llamada de un grupo integra más de 100 personas. Una corda de tambores leva más o menos 80 personas. Después son los grupos de danzarinos y los personajes típicos. Acredito que las personas van a poder tener una visión aproximada, bonita, de lo que es el candombe en Uruguay y la importancia que tiene. Y paralelamente a la actuación de la danzarina uruguaya, vamos a tener un grupo de percusión africano, angolano, de mujeres, que se llama Diamante y que está siendo ofrecido por la Fundación Síndica do Colo. Entonces yo que también esa
esa similitud va a ficar fácil de apreciar entre lo que es a percusión uruguaya, a percusión angolana y esos ritmos que de alguna forma, ¿no?, se compartillan. Y finalmente vamos a tener una noche de sabores de Uruguay, donde van a ser degustados pelo público, carnes, queijos de Uruguay, viños, doce de leche. Entonces esperamos poder presentar una festa, ofrecer una festa linda a nuestros amigos angolanos y a comunidad internacional que está aquí presente en Angola. A independencia de Uruguay já foi, é 25 de agosto. De agosto. Acho que comentei outra vez para você. Nós trocamos a data da festa, porque que pasa? Como en agosto ainda tem muita gente que está de férias, preferimos adiar un poquinho a celebración para dar tempo a que as autoridades consigan voltar y empresarios que muitas veces tiran ferias con las familias en agosto. Entonces por eso, mas a data es 25 de agosto de 1825, fizemos agora o domingo passado 194 anos. Eu certamente que será um aprendizado bastante, porque a diplomacia também é feita a partir da cultura. E desde já gostava de questionar o senhor embaixador, a par disto, o que é que o vosso país, no caso Uruguai, oferece para Angola, em termos deste capítulo de cooperação cultural? Bom, nós já temos asignado, faz como 2 anos atrás, um acordo de cooperação entre a FESA e a Universidade da República, que foi o primeiro. Agora, em fevereiro desse ano, se asignou um segundo acordo de cooperación en ensino medio, ciencia, tecnología y formación de cuadros. Do punto de vista privado, y acho que puede ser que 1 o 2 o 3, no sé exactamente, alguna bolsa de estudo hay, mas es un mínimo. También do punto de vista privado, hoy tenemos más o menos unos 20 estudiantes de Angola en Uruguay, estudiando lá, en universidades uruguayas. Acredito que as bases están ya ahí. Ahora tem que seguir alimentando eso para que continúe aumentando o intercambio. Nós no somente estamos trazendo esto. Durante los últimos años, Uruguay presentó tango, presentó eventos diríamos, de difusión turística, presentamos literatura, participamos generalmente en lo que fue siempre a semana da língua española, y eso siempre ahí se presentó, se difundió a figura de algún literato, o sea, escritor de romances, novelas o poetas, y tanto que ese año Uruguay presentó en forma individual a figura de Ida Vitale. Ida Vitale es una poetisa uruguaya que ese año fue escolhida, eleita para el Premio Cervantes, que es uno de los premios más importantes de la literatura internacional. Y bueno, tuvimos a honra de que una compatriota tuviese ese muy importante galardón. Há alguma perspectiva de se aumentar o número de angolanos que possam ter bolsas ou mesmo para o Uruguai para os próximos anos? Perspectivas existen, tienen que ser negociadas. Nós también ahora ya comenzamos a colocar en funcionamiento o acuerdo de cooperación entre academias diplomáticas. Vocês acaban de inaugurar una academia diplomática fantástica, una mini cidade universitaria que eu visité ahora faz pouco tempo, muito bonita y con muchas posibilidades, y nós ya estamos en contacto, colocando en contacto as 2 academias para comenzar de manera práctica
intercambio de libros, intercambio de información, profesores. Entonces, estamos en un proceso creciente, ¿no? Mas para eso tenemos que continuar a trabalhar. Haveria possibilidade, em termos de cultura, ter especificamente uma linha de cooperação e também para o jornalismo angolano? Bom, mira, aí temos duas coisas. Primeiro, temos asignado um acordo de cooperação em matéria de cultura no ano 2013. Uruguai já acabou seu processo de ratificação. Nós já estamos prontos. Estamos aguardando que Angola culmine seu processo de ratificação para poder colocar o mesmo em vigor. Em matéria da imprensa, justamente ontem eu estive na Rádio Nacional e me planteavam que possibilidades de parceria. E eu falei, olha, a embaixada é sempre uma ponte, um nexo. Eu não sou experto, obviamente, em imprensa, em temas, mas com todo prazer, todas as propostas que me fazem, que me trazem, eu conecto com, diríamos, o órgano ou a autoridade competente de Uruguai para poder avançar o tema. En ese sentido, estamos totalmente abertos a recibir propostas, acreditamos que aumentar a cooperação entre as nossas imprensas pode ser muito proveitoso para os dois países. Uruguai está aprendendo muito também de África, não? Nós somos um país pequeno, não temos uma história, ou seja, temos uma história a nível das pessoas, a nível da população, porque nós temos uma coletividade grande de afro-uruguaios que é muito marcante também na sociedade uruguaia. Mas não tínhamos uma história de um grande desenvolvimento com África e agora cada vez mais, nos últimos 5 anos, abrimos 2 embaixadas novas. Uma foi em Angola e a outra foi em Etiópia, em Addis Abeba, onde está a sede da União Africana. Então, esse tipo de relacionamento, de acercamento, sempre é positivo, porque quanto mais dados e sectores os países podem conectar, a gente muitas vezes pensa o trabalho do sector privado é fundamental, não é somente o trabalho que podem fazer os governantes, os diplomatas, também o trabalho que fazem e o papel que joga a imprensa, tanto internamente como a nível internacional. Eu não vou descobrir a relevância. Ok, então eu gostava de colocar aqui algumas questões muito rápidas, Como não? Questões triviais, e para começar, qual é o país de preferência do senhor embaixador? Bom, meu país de preferência é Uruguai. Eu sou muito uruguaio, não? E se tenho que escolher por um tema de cercania, eu morei muito tempo da minha vida em Brasil. Eu tive duas missões diplomáticas em Brasil, morei 10 anos nesse país, que obviamente pela cercania, pela vecindade, parceria no Mercosul, identidade cultural, eu tenho, para mim, são como Argentina e Brasil, são como irmãos. Aprendi a querer, a amar muito Angola, gosto muito de Angola, gosto muito da sua gente, mas tenho uma história cultural de base e de afinidade muito grande, obviamente, com Argentina e Brasil. Prato preferido? Prato preferido, gosto muito de tudo. Posso lhe dizer que sou muito bom garfo. E, bom, como típico uruguaio, gosto muito de carne de boi, e também de peixe e mariscos. Cor? Cor azul, assim como o terno que tem. Okay. Dia de semana? Quinta-feira. Momento mais alto?
Momento mais alto. Possivelmente o nascimento dos meus filhos. E o mais baixo? A perda do meu avô. Maior sonho? Ser uma boa pessoa. África? Un continente con una potencialidad enorme que tem, acredito, nas suas próprias mãos o destino a seguir. América do Sul? Meu lar, Angola? um país que aprendi a amar. Paz? Paz fundamental, valor fundamental para a Terra, para nosso planeta, para nossos países e para nossas pessoas. Sem paz é como o ser humano, sem saúde não pode viver. E a paz é fundamental. Paz e saúde? É Cooperação? um instrumento muito importante para ajudar a desenvolver os povos e as pessoas. Luanda? Uma cidade muito bonita, com áreas fantásticas e com muito para fazer ainda. Montevideo? Montevideo é uma cidade que convido a visitar. Uma cidade também que tem marginal, tem costa, uma cidade muito bem estruturada, com lugares fantásticos, comidas, se come muito bem em Uruguai, podem ter certeza disso, tá? Um pessoal muito amável, que gosta muito de receber turistas, e vão encontrar diferentes áreas e lugares até históricos. Uruguai é um país que oferece uma grande variedade de coisas, desde turismo de playa, turismo termal, turismo de fazenda, lugares históricos, tem muito mesmo esportes, tem muito para fazer. Temos um grande selecionado de futebol. Presidente João Lourenço? Presidente João Lourenço é uma pessoa que eu gosto muito. Comecei a gostar dele desde o momento que conheci, quando ele era ministro da Defensa. Sempre me pareceu uma pessoa extremadamente séria, profissional, recta. Eu tenho muito carinho por ele. Presidente Tabaré Vázquez? Um grande presidente, está terminando seu segundo mandato, uma pessoa que é escolhida 2 vezes para ser presidente porque tem que ser um bom presidente. Música angolana? Gosto muito da música que tem jeito, que tem sonoridade, que tem, não? E gosto muito de Kizomba, de Semba, gosto de Matías Damasio, de Yola Semedo, gosto muito. Eu gosto em geral de toda a música, não gosto de música eletrônica. Culinária angolana? Muito boa, tenho experimentado muitos pratos. Meu filho, que gosta de culinária, estudou culinária em Angola por um ano. A única coisa que não gosto demais é a galinha cabidela. Por quê? Não sei, me impressiona um pouco isso de que é feita com a própria sangue. Não é, acho que o único prato que tenho comido de Angola que não sinto assim o prazer que sinto com todos os outros pratos. Saudades? Saudades sempre se tem, mas um diplomata aprende a conviver com elas. Fundamentalmente da família. Eu tenho ainda meus pais já com muita idade, mais vivos, graças a Deus. E tenho também minha filha mais velha morando em Montevideo, além do resto da família, muitos amigos. Então,
acho que isso é o que a gente sempre tem mais saudades. Mas também tenho muitos amigos em Angola, então compenso. Copa América. É um grande torneio. Eu acho que o Uruguai deveria ter chegado mais longe. O jogo que perdemos com Peru é incrível. Foram anulados 3 golos. Mas bom, é assim. Cavani ou Luís Soares? Cavani ou Luís Soares? Os dois. São os dois grandes jogadores de futebol, estrelas do mundo, super reconhecidas, devem estar entre os 10 melhores atacantes do mundo. São grandes jogadores. Para terminar, palavra de incentivo. Palavra de incentivo. Olha, muito relacionada com o que passou cá. Quando eu chego a Angola, fazia pouco tempo que começava a cair o preço do barril do petróleo e começaram como que a aparecer as dificuldades econômicas. Eu sempre falei para o meu pessoal da embaixada, não? Que se todos os objetivos que a gente tinha não davam certo, ou dava muito mais trabalho avançar, não importava. Porque, como diz o ditado, não? Você quando tem problemas, tem dificuldades, pode assumir 2 atitudes. Ou começa a chorar, ou sai a vender lenços. Então, eu sou dessas pessoas que gosto de trabalhar, de fazer e de tentar. Incluso acredito que quanto você tem mais adversidades ou mais problemas, mais deve lutar para superar os mesmos. Acredito que isso é o que temos aplicado aqui na embaixada e o pessoal que trabalha comigo tem sido mesmo muito lutador. Eu, até o ano passado, que chegou a conselheira da embaixada, sempre trabalhei só com pessoal angolano. Ok. E como o senhor embaixador falou mesmo que gosta da música angolana e de preferência uma boa kizomba, eu tenho uma surpresa para o senhor embaixador. Trouxe um disco para poder oferecê-lo do músico Tetalando, é uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, e não é música eletrónica. Bom. Muito bom. Muito obrigado. Ok. Vou escutar com muito carinho. Tetalando é uma das pessoas que, naquilo que é a mudança ou a independência de Angola, por fatores internos, teve de emigrar para a França, onde ele fez também de uma forma sensata aquilo que é a luta pela transição através da música. E tem particularmente uma música que fala de saudades, ou domingo, ou reconciliação. Penso que pelo tempo em que está em Angola neste período, e como fiz a questão de saudades, acho que vai se recordar muito, porque ele promete fazer um funge ao domingo, que certamente quando for a Uruguai, o senhor embaixador há de reunir aquelas pessoas que lhe fazem bem, no caso a sua família, se calhar um sábado, um domingo, para poder também saborear aquela carne boa que tem aí ao seu país. Vamos a ver se fazemos isso. Fazemos uma boa carne e acompanhamos com um funge de bombom, que meu filho aprendeu a preparar muito bem. Muito bem. Fico muito agradecido e vou escutar com muito carinho, com certeza. Bom, nós aqui agradecemos mais uma vez, Sr. Embaixador, por esta curta e simples entrevista e, como de sempre, a vossa simplicidade faz com que conseguimos então reconhecer esta cooperação bilateral que, afinal de contas, para os 2 países requer muito bem e muito grato mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado de coração pelo apoio e o carinho de sempre. Ok. Muito obrigado por estar aí do outro lado, dizer que esta foi a curta entrevista com o embaixador da República Oriental do Uruguai, Dr. Álvaro González Otero, que foi muito amável a esta nossa entrevista. Fico por aí que a próxima voltaremos num outro ponto
e com outras histórias. Até lá, estamos juntos.